Efésios capítulo 6, verso 15, a palavra de Deus diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Até aqui é a leitura da palavra de Deus e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Pai bendito, obrigado por uma oportunidade tão grande como essa de entendermos os desdobramentos, a profundidade, as camadas, as dimensões envolvidas nessa orientação de Paulo à sua igreja para que, juntos a Deus e com todos os outros elementos, e mais este, possamos de maneira adequada nos prepararmos para a batalha. Que o Senhor derrame graça e nos dê um bom entendimento de entender quão grande é o nosso envolvimento nisso, nesse texto, e quão grande é a implicação disso na nossa vida como família, na nossa vida como pais, como marido e mulher, como empregados e patrões. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos o que isso tem a ver com essas dimensões da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu desejo é falar sobre as disposições da nova Eva. Eu sei que essa não é uma palavra no português muito interessante, né? Ela fala exatamente o que eu quero dizer. Tá bom? Mas é mais do que inclinação. Eu não achei outra palavra, então, por enquanto, vai essa aí. Disposições da nova Eva, ok? Antes disso, para aqueles que estão chegando, só para a gente entender as circunstâncias em que Paulo está escrevendo aqui. É uma igreja dividida, os irmãos lembram disso? Tem ódio entre os irmãos. Tem gente que não olha um na cara do outro. Se fosse só não olhar na cara do outro, mas nutre um sentimento, espero que morra. É literalmente isso que está acontecendo nessa circunstância. Paulo também está escrevendo para muitas pessoas que muitas delas são escravas. Paulo não está tentando elaborar algum tipo de agenda ou de postura que seja semelhante aos nossos programas de qualquer coisa. Paulo está pensando mais numa atitude individual, tendo em vista que programas aqui, acho que com certeza não é o caso. Uma outra coisa que é importante a gente entender é que estes irmãos que estão ouvindo, caso atendam aquilo que Paulo está dizendo, eles podem perder muito. Eles podem perder a liberdade, eles podem perder patrimônio e eles podem perder a vida. É bem diferente das circunstâncias da gente ouvir isso. Talvez a gente ouvindo, a gente não trema só de imaginar as implicações e nuances daquilo que Paulo está dizendo. Mas eu fico imaginando aqueles escravos ouvindo isso, aquelas pessoas simples, já que o Evangelho chegou na casa de César ao final do primeiro século, com certeza a carta aos Efésios já tinha chegado antes nas pessoas, os primeiros convertidos foram os mais pobres, as pessoas que socialmente eram menos relevantes, que tinham menos condições de se defender. Então, estas pessoas que estão ouvindo isso que Paulo está dizendo, com certeza tem muito a perder na vida, muito a perder. Também precisamos lembrar que este ensino Paulo recebeu direto de Jesus Cristo. Paulo foi alguém fora do tempo, alguém que literalmente Deus chama e ele passa recebendo ensinamentos direto de Jesus Cristo durante algum tempo. Ele foi, nesse sentido, mais privilegiado do que os outros apóstolos. Eu não sei se eu posso dizer exatamente essa palavra, eu estou usando mais privilegiado só no sentido de número. Os discípulos andaram com Jesus Cristo, os discípulos viram na prática o que Jesus Cristo fez, como eram os ensinamentos. Os discípulos perguntaram para Jesus Cristo: tem certeza? Entendi nada que você está falando. E Jesus Cristo disse: vocês não entenderam nada ainda? Será que eu tenho que explicar para vocês? Tá bom, eu explico. E eles tiveram oportunidade de aprender, ouvindo de Jesus Cristo, na prática, como é que funcionam os ensinos de Jesus. Então, Paulo foi diferente porque ele teve este ensino direto de Jesus Cristo. Ele não caminhou juntamente com Jesus Cristo como os apóstolos caminharam. Então, ele foi alguém muito privilegiado porque o ensino de Jesus Cristo a Paulo foi mais ou menos, mutatis mutandis, a mesma coisa que aconteceu com Apolo, que eu expliquei semana passada, onde Priscila e Áquila chamaram Apolo
e conversaram à parte com Apolo durante algum tempo. A gente não sabe quanto tempo, mas corrigiram Apolo e depois Apolo foi ajudar, entre outras coisas, na fundação da igreja de Corinto. Foi exatamente isso que aconteceu, porque Jesus Cristo chama a Paulo, ensina a Paulo, já que ele era fariseu, entendia um monte de coisa errada, ensina a Paulo e depois libera Paulo para poder exercer o seu ministério. Então, nesse sentido, Paulo tem... O que ele está dizendo é direto de Jesus Cristo. Por que eu estou fazendo essa conexão? Porque o próprio Jesus Cristo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. E tudo aquilo que Paulo está ensinando, com certeza não tem absolutamente nada de contraditório àquilo que Jesus Cristo ensinou. Pelo contrário, nós ouvimos a voz de Jesus Cristo pela voz de Paulo. Então, se a gente ouvir o que Jesus Cristo tem a nos ensinar por intermédio do ensino paulino, com certeza nós acharemos descanso para as nossas almas. Eu fico imaginando um escravo ouvindo isso. Uma das coisas que com certeza pesava sobre os escravos era o cansaço. Extenuados, sem direito algum, sendo abusados. Muitos deles cresciam com mulheres da sua família sendo estupradas e ele não tem para quem reclamar. É nessa circunstância que Paulo está falando do Evangelho. Que Paulo está tentando ensinar a igreja de Éfeso, uma igreja fraturada, muito mais, eu nem sei, eu conheci muito tempo atrás uma igreja assim, mas muito tempo atrás, que o pessoal estava brigando se o tapete, eu estou falando literalmente, tá? Porque eu fui lá, a mando do presbitério, é uma coisa tremendamente desagradável, se o tapete da igreja deveria ficar na horizontal ou na vertical. Por aí você já imagina o tipo de fratura que existia no coração daqueles irmãos. Irmãos, mas muito fraturados. Nós não imaginamos o que é uma igreja fraturada nesse nível. Todos nós experimentamos dissabores, mas não a fratura que acontecia na igreja de Paulo aos Efésios. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que a gente entenda que é nesse contexto que Paulo está falando, e estes ensinos têm um peso muito maior quando são colocados dentro dessa ótica. Calçados são importantes. Quando eu cresci na Bahia, acho que alguns irmãos da minha geração aí, lembram-se que o máximo que a gente tinha era conga, um azul, se eu não me engano, conga, já era chique quem usava conga, All-Star, só rico, All-Star eu nunca nem imaginei na minha vida usar um All-Star, sempre tive vontade de usar, né? E o famoso quichute. Minha época eu cresci com quichute, para quê? Para jogar bola, para jogar vôlei, jogar tênis de mesa, ir no aniversário, em qualquer lugar, meu amigo. O quichute é passar um paninho lá, você morre e o quichute está lá. Aquilo ali não acaba nunca. Aquilo ali é de pneu de caminhão, sei lá como é que é aquele negócio lá. Ali... Por quê? Porque hoje, eu fico imaginando, nós não tínhamos nada disso, essa geração de hoje, né? Vamos jogar bola? Vamos. Quem vai me levar? Sei lá, irmão, vai andando, se vira aí. Ah, mas e que tênis? Eu não tenho tênis para jogar. Nossa, se alguém fala disso na minha época, lá que não tinha tênis para jogar, eu ouvia até o que não queria. Ai, quer tênis para jogar agora? Tira o tênis, joga aí, rapaz, descalço. Sempre jogamos descalço. Talvez por isso que eu tenho meus tendões tudo machucado aqui, meu joelho tudo machucado. Calçados são importantes. Hoje em dia nós temos diversos calçados para diversas circunstâncias e diferentes ambientes. Exatamente, são tão importantes os calçados para os pés, que se qualquer um de nós tiver o pé cortado, inchado ou machucado, a gente vai entender que você pode ter a melhor armadura do mundo, se você não tiver seus pés bem cuidados, você vai cair. Que diria Golias, não foram exatamente os pés de Golias, mas se fosse, não aguenta. Os calçados são tão importantes que Jesus Cristo, quando foi enviar os 12, por exemplo, ele falou assim, olha só. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, esse texto é conhecido, né, lá em Marcos capítulo 6, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não tivessem 2 túnicas. Será que era preciso Jesus Cristo falar que eles tinham que calçar sandálias?
Você já parou para pensar nisso? Não é uma ordem meio... Eu estou tentando usar um nome educado. Entendeu, né? Desnecessária. Assim. Não é uma ordem desnecessária. Geraldo, você vai pregar na igreja do Cruzeiro? Lembra de colocar sapato. Que pergunta é essa que exatamente é isso? É porque, dentre as poucas coisas que os discípulos tinham que levar, eles tinham que entender que eles deveriam selecionar essas poucas coisas. E uma das coisas que eles não deveriam deixar de lado são os calçados, porque calçados são importantes. A tal ponto que parece que é desnecessário falar isso nesse contexto. Para pensar um pouco na sua vida, entre a vida e morte, e se você tiver que sair para salvar a sua vida, alguém diz para você assim, não, espera só um pouquinho, põe o chinelo, agora você pode ir. Não, é a vida, irmão. O que está em jogo aqui é a vida e morte. Você está preocupado com chinelo, com um calçado, com tênis. Anda e sai daí para salvar a sua vida. Depois a gente vê isso. Pois é. Um anjo, quando foi libertar Pedro da prisão, disse assim, um anjo que, obviamente, não é dos anjos caídos, tá? Cinge-te, veste-te, calça as sandálias. Precisava ele dizer isso? E ele assim o fez e disse-lhe mais, põe a capa eu entendo, a capa tudo bem, cingir-te também eu entendo, está tudo certo, mas pedir para Pedro, põe o chinelo e agora me segue, sendo que Pedro já estaria sendo liberto da prisão, onde ele poderia ser morto, decapitado, como que acontece depois, onde ele é morto sendo literalmente crucificado. Então, se está em jogo crucificação, e andar de chinelo, parece que andar de chinelo é descartável, desnecessário. Tanto não é que Jesus Cristo fala para prestar atenção aos calçados. Um anjo não caído fala para prestar atenção aos calçados, porque calçados são importantes. A minha pergunta é, como andam os seus pés? Eu penso que no texto que nós acabamos de ler, nós temos uma dica bastante interessante sobre o nosso podólogo espiritual. Para saber como é que andam os nossos pés. Como é que andam os pés da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro? Calçados são tão importantes que nada mais, nada menos do que Alexandre o Grande e Júlio César tiveram vitórias inesperadas, porque seus exércitos conseguiram andar distâncias longas e rápidas, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada dos meios de comunicação que nós temos, e através de andar longas distâncias e rápido, eles chegaram a surpreender o exército inimigo, que não imaginava que aquelas distâncias seriam capazes de serem percorridas tão rapidamente. A diferença que fez com que estes dois generais levassem a êxito os seus exércitos, foi que eles investiram nos calçados militares. Você investir em quê? Na sua armadura para você batalhar a luta espiritual, num monte de coisa, menos pensaríamos nos nossos pés. Aliás, alguns até diriam assim, né? Anda descalço, que igual... eu já vi isso nas minhas andanças por aí, umas maluquices que o camarada andar descalço é sinônimo de humildade. Pé no chão é sinônimo de humildade. Ou a gente até diz, né? Calça as sandálias da humildade, a sandália peba, uns trem ruim lá e tal, que é para você, quanto mais fuleiro for, mais demonstração de virtude espiritual. Isso tem nada a ver com o texto da Bíblia. Porque quanto mais cheio de cuidados os calçados militares, melhor preparados os exércitos estavam para travar com êxito as suas batalhas. Como andam os nossos pés? Aqui, com certeza, eu já disse aos irmãos que é a Eva guerreira,
E a Eva guerreira tem determinadas disposições internas. É por isso que eu usei a palavra disposição e de propósito, tá bom, irmãos? Disposições internas são inclinações internas. Esta Eva tem pelo menos duas. A primeira delas é a disposição para a evangelização. E a segunda delas é a disposição para a reconciliação. Estas duas coisas compõem uma verdadeira arma espiritual. Disposições para a evangelização. Aqui, com certeza, demonstrando que existe a capacidade de se firmar numa batalha que pode acontecer e se movimentar, e a batalha levar qualquer um de nós para terrenos irregulares. As sandálias destes soldados tinham determinadas características que lhe permitiam andar firmemente por terrenos irregulares. Quais características? Há um monte delas. Tinha na ponta coisas de aço, tinham cravos embaixo, como se fosse uma espécie de chuteira, para você não ficar chacoalhando. Imagina você pegar e você for... você já tentou jogar... como é que fala? Não é suíço. Eu chamo de suíço lá, não sei como é que chama. Aqueles campos de grama pequenos assim. Como é que chama? Não é suíço. Obrigado. Society, o oráculo falou ali. Society. Já jogou society com tênis inadequado? Você não para em pé. Você pode ser o melhor, como diria o baiano, o melhor boleiro do mundo lá. Sem o tênis adequado, você não para em pé. A gente até ria quando jogava lá, porque as pessoas não paravam em pé. Mas... num society, o máximo que vai render é um monte de risada e depois a gente tirando sarro de quem caiu. Na época é a sua cabeça que seria cortada. Os calçados são extremamente importantes numa batalha. Não é a mesma coisa que a gente usar para a igreja um calçado que seja diferente, ou até como aconteceu até com a Luzinete, quando vai sair aqui da igreja, saiu a sola do calçado, não foi? Aqueles calçados que você deixa lá em casa e você vai usar, hoje eu vou usar esse calçado, aí vem todo chique, quando você vai sair, uai, o que aconteceu aqui? A sola saiu, ainda bem que está indo embora. Imagina você entrando num casamento de padrinho e sai a sola do negócio lá e sai minha filmagem assim, o máximo que vai render é umas risadas, mas aqui vai render a sua cabeça, irmão. Então, eu quero que você entenda que os calçados são muito mais importantes nesse contexto do que na nossa vida, que já são importantes. Mas aqui são de maneira sine qua non. Eita, faz tempo que eu não uso esse termo, hein? Sine qua non. Essencial. É circunstância de vida e morte. Então, a pergunta é, o que exatamente ele diz quando calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz? Tá, fica uma palavra que parece que não significa muita coisa. Preparados aqui significa não é só o efeito, mas é uma demonstração, diria Calvino, por exemplo, e outros, de que o contrário é que nós somos morosos, apáticos e precisamos vencer ínfimas oposições para que estas disposições para pregar o Evangelho tenham um terreno limpo no nosso coração e na nossa alma. É só perguntar se a gente venceu estas disposições internas, se a gente venceu esta morosidade, se a gente venceu esta apatia da alma, é só perguntar a quem nós, individualmente, porque ele não está, por isso eu disse anteriormente, pensando em programas eclesiásticos, ele não está pensando num programa de um atalaia na época, ele está falando para igrejas que se odeiam. E que com certeza algumas destas ínfimas oposições que traria desencorajamento a estes irmãos seriam ínfimas oposições internas da alma. Eu compartilhei com vocês hoje de manhã que Paulo mesmo diz que nós éramos inimigos no entendimento. Nós éramos inimigos de Deus no jeito de pensar. Só que, depois da conversão, nós nos tornamos amigos de Deus no jeito de pensar, mas não tão amigos assim. A gente ainda tem
que lutar contra as oposições da nossa alma. Por quê? Porque pregar o evangelho é que precisa mesmo. Ainda bem que quem pregou para você não pensou desse jeito. Será que é tão necessário assim? Será que não é legalismo falar para a pessoa? Será que compensa? Afinal de contas, eu vou colocar em risco. Exatamente. Hoje, nós vivemos numa sociedade que, entre outras coisas, corretamente mede os riscos. Mas o problema não está na aferição. O problema está na conclusão. Medir os riscos nós devemos. Mas eu te pergunto, quantos de nós corremos riscos este ano para pregar o evangelho? Quantos de nós colocamos coisas da nossa vida que nós poderíamos perder, que eram significativas, importantes para nós, em nome de calçarmos os pés com a preparação do evangelho da paz? Isso é um negócio que parece que não significa nada. É um monte de palavra lá que é estranho. O que ele está dizendo ali é que eu e você precisamos nos preparar internamente para levar o evangelho adiante. Por quê? Porque existe um monte de resistências. Você vai imaginar que Brasília é uma cidade metropolitana. Éfeso era uma cidade metropolitana. Ali a cultura pegava fogo na cidade de Éfeso. E ali a resistência seria absurdamente alta na cidade de Éfeso. Por isso que precisa ter preparação. Quem se prepara está se preparando para ir em algum lugar. Quem se prepara está tomando as medidas necessárias para cumprir determinado objetivo, determinado de antemão no seu coração. Eu vou lá, como diria, né? Às vezes eu chamo o Augusto, lá, e aí, filho, vamos lá comprar pão com o pai? Vamos. Aí só um pouquinho. Aí ele vai tomar banho. Eu falei, não, filho, pelo amor de Deus, só ir para comprar pão, velho. Não precisava tudo isso, não. Põe o chinelo aí e vamos embora. Quantas vezes você se preparou em casa, dizendo, pera lá, deixa eu arrumar minha roupa, deixa eu ler um trecho da Bíblia. Por quê? Deixa eu ver se tem combustível no carro. Por quê? Porque eu vou levar o evangelho para alguém, e ali é uma situação perigosa, deixa eu chamar alguém para ir junto comigo, porque isso é necessário. Mas você vai perder a presença com a família, mas isso é necessário. Mas você vai gastar dinheiro, mas isso é necessário. Mas tem coisas que podem colocar em risco a sua amizade, mas isso é necessário. Quantas vezes nós nos preparamos para executar isto como um alvo da nossa vida, que é levar o evangelho adiante? É disso que Paulo está dizendo para escravos. Com certeza, eu fico imaginando Paulo falando isso e os escravos só falando assim, posso? Bicho, eu não consigo nem sair daqui, velho, eu não estou dando conta de comer, eu não estou dando conta de pagar minhas contas, os caras estão estuprando a minha família toda semana. E você vem com essa piada para mim que eu tenho que levar o evangelho adiante? Não é um peso demais? Não é uma carga sobressalente que eu não mereço receber? Não. Por quê? Porque este é que é o ponto. A preparação de que Paulo fala e que a partir dali eles começam a ter um chão firme, como sandálias adequadas para pisar em terrenos diferentes, e nós vamos pisar em terrenos diferentes se pensarmos que os corações humanos são estes terrenos, como diria meu sogro, uma pessoa simples, mas tem a sua sabedoria. Ele diz para mim, Geraldo, coração dos outros é terra que ninguém anda. Eu disse, é verdade, sogro, você tem razão. O que os outros estão pensando? Não sei. Não quero saber e não tenho raiva de quem sabe, mas Deus sabe. E aí a gente vai andar por terrenos diferentes. E para andar por terrenos diferentes, você tem que estar calçado com o calçado adequado. Senão você vai escorregar e vai tomar uma invertida. Quantos de nós já não nos preparamos ruim, fomos levar o evangelho e passamos vergonha? Você diz, nossa, eu devia ter... Vixe, velho, eu pensei que seria fácil, acabei encontrando resistência. Sempre pregar o evangelho vai ser um negócio difícil. Nós estamos num terreno que nós teremos a nossa vitória, por isso, para mim, esse texto combina exatamente com o Apocalipse, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é o Evangelho, onde ele saiu vencendo e para vencer. A igreja sai vencendo para vencer.
desde que ela se prepare calçando o calçado adequado. Mas, é interessante que se ele está falando isso para escravos, se ele está falando isso para patrões convertidos, lembra que ele não está falando exclusivamente para o pastor da igreja de Éfeso, até porque o pastor da igreja de Éfeso é ele. Ele não está, Paulo, eis que te digo para mim mesmo, Paulo te prepara para... Ele não está falando sozinho assim. Aqui ele está falando para a igreja. Porque quem deveria ter essa nova disposição para fazer, essa inclinação natural, aquilo que para nós era uma oposição e nós não tínhamos esta inclinação natural, à medida que nós conversamos, nós não dependemos de um programa, os programas são importantes, não dependemos de um irmão, porque nós não sabemos a condição do irmão, nós dependemos do nosso coração, porque é uma disposição natural da nossa vida, porque antes estávamos mortos e agora nós estamos vivos. E quem está vivo tem este desejo de levar naturalmente o evangelho adiante. Pergunta: quando é que nós nos preparamos de maneira individual, independente dos programas da igreja, tendo ou não, para gastarmos qualquer que seja nosso tempo, nosso dinheiro e colocarmos em risco qualquer que seja as coisas para levarmos o evangelho adiante? E para isso se diz: Senhor, eu não queria perder a amizade, eu não queria perder o emprego, eu não queria gastar dinheiro, mas seja lá o que for, o Senhor colocou na minha vida muito mais do que eu vou ter condições de retribuir em gratidão. Então, a igreja de Éfeso não tinha programas de evangelização. A igreja de Éfeso não saía juntos para evangelizar. Por isso eu creio firmemente que o que Paulo está se referindo aqui são disposições individuais. Uma verdadeira batalha espiritual vai acontecer quando individualmente, contra as disposições internas da minha alma, como eu já disse algumas vezes aos irmãos, baseado, por exemplo, na carta, que não é de Paulo, mas é do autor aos Hebreus, que foi lido na liturgia. O autor aos Hebreus, ele fala para aqueles que tinham essa inclinação natural e fizeram, e se cansaram, e ficaram para depois, e deixaram para trás. E o que essas pessoas fizeram? Estavam com vontade, inclusive, de desistir. O autor aos Hebreus chama estas pessoas de preguiçosos. É nesse contexto, porque tem gente querendo matar. Inclusive, é nesse texto que a gente conhece aquele texto famoso, né, nessa carta, né, que a gente conhece aquele texto famoso, onde o autor diz assim, vocês lutaram, e mesmo com o espólio dos vossos bens, vocês foram me visitar na prisão, lembra disso? É um texto, a carta aos Hebreus, que mostra que os irmãos fizeram isso no começo, mas com o tempo, eles deixaram as sandálias de lado. Eu e você, facilmente, podemos deixar as nossas sandálias de lado. Eu queria deixar um desafio bem simples, sei lá, isso aí não é obrigado, nada a ver, deve ser uma inclinação natural. Só queria colocar isso, porque eu gosto de números. Números não dizem tudo, mas dizem alguma coisa. Então, pense na sua vida se você está se utilizando desse elemento da armadura espiritual. Leve como meta, até o ano que vem, na Assembleia Geral do ano que vem, você falar do Evangelho para uma pessoa por semana. Eu estou falando do Evangelho. Você está perdido, vai para o inferno, Deus está vindo em ira, mas tem solução para você, e a solução está em Cristo Jesus, o Evangelho. Não adianta tentar falar do Evangelho sem falar de responsabilidade da nossa vida fraturada e da nossa incompetência moral diante do Criador. Nós somos incompetentes. E o Evangelho você é como eu também sou. Não é dizer vocês são incompetentes, miseráveis, pecadores. Não, você é incompetente como eu também sou. E é o único que pode resolver a nossa incompetência, é aquele que é todo competente, Jesus Cristo. Falar para uma pessoa. Sabe por quê?
Porque daí a gente vai começar a ver o que é a batalha espiritual na prática quando a gente começar a andar por terrenos irregulares. Porque tem pessoas que não vão oferecer resistência para você logo de cara, mas você vai ver que tem pessoas que vão oferecer aceitação e tem pessoas que vão oferecer resistência muito grande. Na verdade, eu sempre digo que eu gosto de 3 traduções que dizem, e eu acho que aí sim explica Efésios capítulo 6, verso 15, porque dizem assim: calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz. Isso! Aí sim. Calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz. Então você precisa se calçar de uma disposição ofensiva natural de compartilhar o evangelho com alguém. Diz o texto de Provérbios que ímpios não dormem se não fizerem o mal. A gente não deve dormir se não fizer o bem. Ou, uma outra tradução, como calçados nos pés, o ardor para anunciar o evangelho da paz. Como calçados nos pés, o ardor, queimar por dentro, para anunciar o evangelho da paz. Ou, uma terceira e última tradução, calçai as sandálias da prontidão para o evangelho da paz. Exatamente, estas 3 traduções para mim são boas, porque uma fala de zelo para levar o evangelho, outra fala de ardor para levar o evangelho, e outra fala de prontidão para levar o evangelho, numa igreja de irmãos que em um ou outro ali, não era geral, mas que se odiavam. Porque eu não estou colocando essa culpa em Éfeso, é porque eles vieram fraturados. Agora imagina a gente que se odeia, na igreja que se odeia, espero que morra mesmo, tentando dessa maneira ouvir isso. Eu preciso levar o evangelho da paz, isso precisa ser uma inclinação natural. Então antes eu resistia para isso, agora pelo contrário, eu tenho prazer em fazer isso. Irmão, isso é só quem nasceu de novo. Sabe por quê? Os militares me corrijam aí. Quando, e no exército nós temos lá marcha, caminhada assim, onde chamam lá todo mundo, então vamos fazer marcha de 10 quilômetros, marcha com mochila nas costas, marcha de 15, de 30 quilômetros, 60 quilômetros. Me corrija se eu estiver enganado. Quando os sargentos chamam, dizendo que vai ter marcha, eu não vejo as pessoas dizendo assim, eba, vai ter marcha, o cara vai dizer, pirada, o cara, como é que a gente fala assim, bitolado, não é bitolado, sabe assim, né? Um cara que exército na veia, no sangue, pelo amor de Deus, 2, irmãos, de 100, de 1000, são 3, assim. Isso é antinatural. Não, mas você para de ser bitolado, você vai querer, agora, você está feliz em marchar 60 quilômetros, velho. Quem é em sã consciência que fica feliz em marchar 60 quilômetros com um monte de coisa nas costas? A gente não precisa levar um monte de coisa nas costas, mas a gente precisa levar um monte de coisa no coração. A gente não precisa carregar o peso dessa mochila, mas a gente deve carregar o peso da palavra no coração. E, inclusive, pode carregar o peso da palavra no coração que não engorda. Quando você pesar na balança lá e disser, caraca, velho, 3 quilos a mais, é porque eu li muito a Bíblia esse ano. Não tem nada a ver com isso. Não diga isso para o nutricionista, não, que não é verdade. Pode ler à vontade que não vai aumentar 1 grama na sua vida. Mas o seu pulsar, a sua musculatura espiritual, com certeza, vai ser completamente diferente. Existe inclinação natural quando Jesus Cristo diz, nós temos uma marcha grande, e diz como ele falou para Moisés, por que estão reclamando? Dizem ao meu povo, é hora de marchar, anda para frente, tchê. E aí todo mundo diz, maravilha, é isso que nós queremos. Quantos quilômetros, Jesus Cristo? Só anda, irmão, que daqui a pouco eu vou chamar a sua vida. Anda e compartilha o evangelho adiante. Se prepare para isso. Ele diz, maravilha, é assim que eu quero. Não tem nada na igreja, mas eu vou pregar o evangelho. Ninguém me chamou, mas Jesus Cristo me chamou. Eu não tenho estímulo social nenhum. Eu não tenho estímulo eclesiástico nenhum. Mas isso é uma inclinação da minha alma. Eu não tenho como fazer outra coisa a não ser levar o evangelho adiante. Por quê? Porque está no sangue, irmãos. A gente vive o que gosta de fazer isso.
Então, alguém já me perguntou várias vezes, por que você se incomoda em tentar ajudar pessoas que eventualmente nem da sua igreja são? Por 2 ou 3 ou 56 respostas. Mas uma delas é porque alguém virá eventualmente a ser membro da igreja que um dia não é. Todos nós aqui um dia não fomos da igreja. Faz parte isso da vida. Mas essas pessoas já definiram que elas não querem ser membros da igreja do Cruzeiro. Eu vou ajudá-las até que elas sejam membros de alguma igreja. Mas até quando? Não importa, irmão. E me impulso o evangelho. Se eu tiver que dar estudo bíblico 2 horas da manhã, eu dou com uma alegria enorme. Por quê? Porque é uma inclinação. Tem nada a ver com o ministério pastoral. Tem a ver com o ministério da vida. Porque nós, como a Eva guerreira, temos essa disposição na alma. A disposição de eu posso dar um estudo das 2 às 3 da manhã e acordar às 7 para ir trabalhar feliz da vida, porque eu consegui usar aquele tempo que alguém tinha para poder compartilhar o evangelho com ela. Interessante. Disposições. Os crentes devem se preparar para compartilhar o evangelho. Não só o pastor deve se preparar para vir pregar, os crentes devem se preparar para pregar o evangelho. Mas talvez isso ficou num status do tipo, se der eu faço. Do tipo, não é alguma coisa tão urgente assim. Ou no máximo, não sou eu que vou pregar, e nem eu que vou dar aula na escola dominical, quem for que se vire. Você quer ser professor? Eu não, porque Deus não me chamou para isso. Mas chamou para usar a arma espiritual, e dentre elas chamou eu e você para compartilharmos do evangelho. Então, esta Eva aqui, ela tem uma inclinação dentro do coração para se utilizar de armas que não são carnais, são poderosas em Deus. Que armas? O evangelho da paz. Você quer combater o reino de Satanás? Pregue o evangelho da paz. Você acredita em transformações humanas? Pregue o evangelho da paz. Você acredita em aumento do status da dignidade, e não da dignidade, mas do status da dignidade? Você acredita nisso? Que alguém pode sair do estado de miséria e você ajudá-la a ocupar um lugar que não é esse de status de miséria? Pregue o evangelho da paz. Agora, se você diz que acredita em todas essas coisas, mas não leva o evangelho adiante, é estranho. É estranho porque o que é que impulsiona a minha vida e a sua vida deveria ser, literalmente, a nossa conversão. Então, essa Eva, ela tem uma inclinação, uma disposição natural para compartilhar o evangelho. Eu termino dizendo que Paulo diz na sua carta anteriormente, no capítulo 2, assim, porque ele é a nossa paz, em Cristo fez um novo homem, fazendo a paz, e no verso 17, vindo, evangelizou a paz. Jesus Cristo, então, fala 3 vezes, através da pena de Paulo, Jesus Cristo é a paz, e ele fez a paz, e ele mesmo evangelizou a paz, e da boca do próprio Jesus Cristo ele disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não do jeito que o mundo a dá, porque eu dou para vocês de uma maneira completamente diferente. Então, você já pegou alguém fraturado, alguém quebrado, e que você consegue ajudar essa pessoa a se encontrar com Deus e a ter paz com Deus? Porque você tem esta inclinação natural, toda a Eva espiritual, guerreira, tem esta inclinação interna natural para compartilhar o evangelho. Só que ela não tem só isso para a evangelização, é impossível sem que ela entenda que ela também tem isso para a reconciliação. Como é que eu vou levar reconciliação àqueles que precisam de reconciliação? Nós somos hábeis reconciliadores, somos hábeis em unir 2 relacionamentos pessoais quebrados, somos hábeis em ajudar pessoas que não se falam a se falar, somos hábeis em ajudar pessoas a entenderem os seus reais estados diante do outro, se nós mesmos não continuamos a praticar o restante da nossa vida a paz com os nossos irmãos. É por isso que Jesus Cristo disse
na oração sacerdotal. Que se nós andássemos unidos, o mundo conheceria a igreja pelo amor que a igreja exerceria e o mundo conheceria a Jesus Cristo pela maneira como nós nos tratamos. E o irmão, meio-irmão de Jesus Cristo, Tiago, diz na sua carta assim, e eu já estou terminando: é em paz que se semeia o fruto da justiça. É paz no nosso coração, paz na nossa alma, paz na nossa vida. Aí eu fico imaginando como é que a gente vai levar essa reconciliação, o evangelho da paz, se os nossos pés estão cortados porque nós estamos com relacionamentos quebrados, sejam eles quais forem. Você vai dizer: ah, não, eu não estou com relacionamento quebrado com ninguém. Uma das maneiras de a gente saber se nós estamos com o nosso relacionamento quebrado com Deus, a Bíblia usa várias vezes essa expressão, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e por conta disso Ele esconde de nós o rosto. Aliás, a bênção araônica é: e Deus vos abençoe e vos guarde, e faça... e faça resplandecer o rosto sobre vocês. Quando a gente está com um relacionamento quebrado, a primeira maneira que a gente demonstra isso é fechando os nossos olhos ao outro. Você não precisa falar nada, se seus olhos não estão abertos ao outro. É por isso que o homem de Belial, diz a Bíblia que ele acena com os olhos. É interessante. Então, se a gente vai levar a reconciliação, a gente tem que aprender, irmãos. Essa é uma das coisas mais difíceis que existem, porque elas vão demandar destes inimigos ínfimos interiores, e que não são tão ínfimos assim. Por quê? Porque a gente levanta um monte de barreira por dentro. E o que a gente faz? A gente é politicamente correto, até não fala, mas não olha. Marido e mulher sabe disso. Que quando brigam, a primeira coisa que faz é... A gente fala para as crianças. Quando as crianças erram, o que ele faz? Vira a cara para a parede. Fica lá no cantinho do pensamento. Não olha na minha cara que eu não quero olhar na sua. O que a gente faz, irmãos? A gente não se toca no olhar. Sabe onde é que eu acho, eu termino aqui, que começou a restauração de Pedro? Pedro pisou na bola. Onde você acha que começou? Quando Jesus Cristo ressuscitou e diz: mulheres, eu vou encontrar os meus irmãos lá, chama Pedro que eu quero falar com ele. Você acha que foi lá? Eu acho que não. Eu acho que a restauração de Jesus Cristo com Pedro acontece quando só tem um evangelho que fala isso. Quando Jesus Cristo está indo ser crucificado, Jesus Cristo todo inchado, o olho dele esbarrou no olho de Pedro. Quando a gente vai namorar, antes de falar, o que é que se esbarra primeiro? Sejamos honestos. O olhar. Olhar na cara de Jesus Cristo é uma demonstração de que nós estamos em paz com Ele. E olhar na cara de quem quer que seja é uma demonstração que nós estamos em paz. A gente faz isso com os nossos filhos. Vem aqui, filho. Olha aqui para a mamãe. Isso. Vamos orar junto? Vamos comer? Isso. Mas olha para mim. A pior coisa é quando você conversa com alguém, quando é seu filho, e ele não olha para você. Você sabe que você está perdendo o seu filho quando ele não olha na sua cara. Se você sabe isso dentro da sua casa, você sabe que na igreja é a mesma coisa. Então, não adianta tentar achar argumentos se a gente não troca olhares. Por isso que o pastor fica lá cumprimentando as pessoas. E quando quem não quer olhar na cara do pastor, vira as costas e vai embora. Nem todo mundo que vai embora faz com essa intenção, eu sei disso. Mas tem gente que faz com essa intenção, eu também sei disso. Eu só tenho a cara de tongo, e o jeitão. Mas a gente sabe quando tem reconciliação e quando não tem. A Eva guerreira, ela tem inclinação para a evangelização e inclinação para a reconciliação. Você tem isso dentro de você?
o desejo de levar o evangelho adiante, qualquer que seja o programa da igreja, e o desejo de reconciliar, não faz isso comigo não, hein? Porque se fizer, vou perdoar, porque hoje eu estou a fim de perdoar. Eu amanheci, o primeiro que pisar na bola comigo, eu perdoo 3 vezes, só para aprender lá, porque eu vou dar na cara dele, está perdoado, irmão. Você está pensando o quê? Comigo é assim, bateu, eu perdoei mesmo. Porque é assim que uma Eva guerreira faz. Ela tem disposição para compartilhar do evangelho, e ela tem disposição, literalmente, para perdoar e reconciliar uns com os outros. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Então, quando ele fala calçar os pés, eu queria perguntar para os amados irmãos. Talvez chegamos ao final do ano, né? Eu me lembro lá do Antigo Testamento, 40 anos. Irmãos, 40 anos. Os pés não se incharam, as roupas não gastaram e as sandálias não se gastaram. Deus cuidou dos pés do povo de Israel. Deus cuida dos nossos pés. Peça isso para Ele. Porque quando você precisar compartilhar o Evangelho e precisar se reconciliar, você vai ver a verdadeira batalha espiritual travada dentro de você. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, louvado seja o Teu nome. Nós temos a honra, nós temos a tarefa nobre, apesar da nossa falta de nobreza, nós temos o privilégio de agora, com novas inclinações, por causa do Teu Espírito, utilizarmos esta nova inclinação, independentemente das limitações eclesiásticas ou até mesmo pessoais. Deus, nós queremos compartilhar o Evangelho. Coloca pessoas da nossa vida, terrenos diferentes, corações diferentes, mas nos dá sandálias firmes, para pisarmos firmes, para avançarmos como igreja, com um desejo natural, prazeroso, feliz, de levarmos o Evangelho adiante. E quando houver necessidade de reconciliação, e esses inimigos ínfimos se tornarem gigantes dentro de nós, dá-nos graça, Deus. O que nós queremos como igreja é nos reconciliarmos, vivermos em paz. Não só que haja paz na nossa cidade, que haja paz na nossa alma, que haja paz na nossa vida, que haja paz na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, que haja paz nos corações das famílias, que haja paz nos relacionamentos, os mais intrínsecos, próximos ou não, mas que todos nós possamos ser agentes naturais de reconciliação e evangelização. Ó Espírito Santo de Deus, nós temos tanto a aprender com o Senhor. E Jesus Cristo disse que nós deveríamos aprender com Ele a mansidão, aprender com Ele a paz interna. Ensina-nos, ó Deus, dia após dia, a termos essa paz na nossa alma, para exercermos com alegria, satisfação e prazer essa reconciliação e essa evangelização a todos aqueles que também precisarem, como nós continuaremos sempre a precisar. Sê conosco, Jesus, o príncipe da paz. Seja o príncipe da paz da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, dos ministérios, da nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, para que juntos como irmãos, na unidade de quem aprendeu a se reconciliar e evangelizar, o mundo possa conhecer por esta unidade quem o Senhor é. Abençoa-nos a cada dia. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção maravilhosa do Espírito de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.